15 legumes que todo iniciante deveria plantar em vasos. Introdução. Cultivar os próprios alimentos é uma das experiências mais gratificantes que existem, e a boa notícia é que não é preciso ter um quintal enorme ou um sítio para começar. Milhões de pessoas ao redor do mundo cultivam legumes frescos em vasos, em varandas, sacadas, quintais pequenos e até parapeitos de janela. Neste vídeo, vamos apresentar 15 legumes que são ideais para quem está começando a plantar em vasos, explicando as características de cada um, o tamanho de vaso recomendado, as condições de luz e água necessárias, o tempo médio de germinação e colheita, e os cuidados básicos para garantir uma boa produção. Antes de entrar em cada legume especificamente, vale a pena passar por alguns princípios gerais do cultivo em vasos, porque eles valem para praticamente todas as espécies que vamos discutir. O primeiro ponto é a drenagem. Vasos sem furos no fundo acumulam água parada, o que apodrece as raízes da maioria das hortaliças. Por isso, é fundamental que o recipiente tenha furos de drenagem e, se possível, uma camada de argila expandida, cascalho ou pedaço de telha quebrada no fundo antes de colocar o substrato. O segundo ponto é o substrato. Legumes cultivados em vaso geralmente se beneficiam de uma mistura leve e rica em matéria orgânica, combinando terra vegetal, composto orgânico, como humus de minhoca ou esterco curtido, e um material que ajude na drenagem, como areia grossa ou vermiculita. Solos compactados, típicos de terra de jardim sem preparo, tendem a prejudicar o desenvolvimento das raízes em recipientes. O terceiro ponto é a luz solar. A maioria dos legumes de fruto, como tomate, pimentão e berinjela, precisa de pelo menos 6 horas de sol direto por dia. Já folhosas como alface e rúcula toleram um pouco mais de sombra, especialmente em regiões de clima quente, onde o sol forte do meio-dia pode causar estresse térmico nas plantas. O quarto ponto é a rega. Vasos secam mais rápido do que o solo do jardim, porque têm um volume de terra limitado e ficam expostos ao ar de todos os lados. Por isso, a frequência de rega em vasos costuma ser maior do que em canteiros, e é importante verificar a umidade do substrato com o dedo antes de regar, evitando tanto o excesso quanto a falta de água. O quinto ponto é a adubação. Como o volume de terra é limitado, os nutrientes se esgotam mais rápido em vasos do que em canteiros extensos. Adubações de cobertura periódicas, com composto orgânico ou adubos específicos para hortaliças, ajudam a manter a produtividade ao longo do ciclo da planta. Com esses princípios em mente, vamos aos 15 legumes. 1. Tomate cereja. O tomate cereja é, sem dúvida, um dos legumes mais recomendados para quem está começando a plantar em vasos. Suas variedades costumam ser mais compactas do que as de tomate comum, e existem cultivares específicas para vasos, chamadas de variedades anãs ou pátio, desenvolvidas justamente para cultivo em espaços reduzidos. Para o tomate cereja, recomenda-se um vaso com capacidade mínima de 20 litros e profundidade de pelo menos 30 centímetros, já que o sistema radicular do tomateiro se desenvolve em profundidade. A planta precisa de sol pleno, com no mínimo 6 a 8 horas de luz direta por dia, e de um tutor ou estaca para sustentar os ramos à medida que crescem e frutificam. A germinação das sementes costuma ocorrer entre 7 e 14 dias após o plantio, e a primeira colheita geralmente acontece entre 60 e 90 dias após o transplante das mudas, dependendo da variedade e das condições climáticas. A rega deve ser regular, mantendo o substrato úmido mas nunca encharcado, já que o excesso de água favorece doenças fúngicas nas raízes e no colo da planta. Um cuidado importante é a poda de brotos laterais, conhecidos como netos, que surgem entre o caule principal e os ramos, e que, se deixados crescer livremente, podem tornar a planta excessivamente densa e reduzir a produção de frutos. 2. Alface. A alface é outro clássico entre os iniciantes, principalmente por seu ciclo curto e sua tolerância a vasos rasos. Diferente do tomate, a alface tem raízes superficiais, o que permite seu cultivo em vasos com profundidade de apenas 15 a 20 centímetros. Ela se desenvolve bem tanto em sol pleno quanto em meia sombra, sendo que em regiões de clima muito quente é recomendável um pouco de sombreamento nas horas mais intensas do dia, já que o calor excessivo pode fazer a planta espigar, ou seja, lançar uma haste floral prematuramente, o que torna as folhas amargas. A germinação das sementes de alface ocorre normalmente entre 5 e 10 dias, e a colheita pode começar entre 35 e 60 dias após o plantio, dependendo da variedade escolhida, sejam elas de folhas lisas, crespas ou tipo americana. A rega deve ser frequente e leve, mantendo o solo sempre úmido, já que a alface tem alto teor de água em sua composição e sofre rapidamente com a falta de irrigação. 3. Rúcula. A rúcula é uma das hortaliças de crescimento mais rápido entre as recomendadas para vasos, o que a torna extremamente gratificante para quem está começando, já que os resultados aparecem em poucas semanas. Um vaso de 15 a 20 centímetros de profundidade já é suficiente para o cultivo da rúcula,
e a planta pode ser semeada diretamente no substrato, sem necessidade de fazer mudas separadamente. A germinação ocorre entre 5 e 7 dias, e a primeira colheita costuma acontecer entre 25 e 40 dias após a semeadura. A rúcula prefere sol pleno à meia sombra e é relativamente tolerante a diferentes condições de solo, desde que este tenha boa drenagem. Um ponto de atenção é que ela também tende a espigar rapidamente em temperaturas muito altas, o que altera o sabor das folhas, deixando-as mais picantes e, por vezes, amargas. Por isso, em regiões quentes, o cultivo costuma ser mais bem-sucedido em outono e inverno. 4. Rabanete. O rabanete é frequentemente citado como legume ideal para quem quer ver resultados rápidos, já que seu ciclo é um dos mais curtos entre as hortaliças cultivadas em vasos, variando entre 25 e 35 dias da semeadura à colheita. Ele precisa de um vaso com profundidade mínima de 20 centímetros, já que a parte comestível é a raiz tuberosa que se desenvolve abaixo da superfície. O substrato deve ser leve e solto, sem pedras ou torrões grandes, que podem deformar as raízes durante o crescimento. A semeadura é feita diretamente no vaso, e a germinação ocorre entre 3 e 7 dias, uma das mais rápidas entre os legumes desta lista. O rabanete prefere sol pleno, mas tolera alguma sombra parcial. Um cuidado importante é o desbaste das mudas, ou seja, a remoção das plantas mais fracas quando elas ainés muito próximas umas das outras, deixando um espaçamento de aproximadamente 5 centímetros entre cada planta, para que as raízes tenham espaço suficiente para se desenvolver. 5. Cenoura. A cenoura é um pouco mais desafiadora do que o rabanete, mas ainda assim é bastante indicada para iniciantes, desde que se escolham variedades adequadas para vasos, como as cenouras curtas ou tipo Paris, que se desenvolvem bem em recipientes menos profundos. Para o cultivo em vasos, recomenda-se uma profundidade mínima de 25 a 30 centímetros, já que a raiz principal precisa de espaço para crescer sem obstáculos. Pedras, torrões e compactação do solo podem causar deformações nas raízes, resultando em cenouras tortas ou bifurcadas, algo comum, mas que não compromete o sabor. A semeadura é feita diretamente no substrato, e a germinação da cenoura costuma ser mais lenta do que a de outras hortaliças, levando entre 14 e 21 dias. A colheita geralmente ocorre entre 70 e 100 dias após a semeadura, dependendo da variedade. A planta precisa de sol pleno e de regas regulares, mas moderadas, para não encharcar o substrato. 6. Pimentão. O pimentão é um legume de fruto que se adapta bem ao cultivo em vasos, especialmente variedades de porte menor. Ele exige um vaso relativamente grande, com capacidade mínima de 20 a 30 litros e profundidade de 30 centímetros, para acomodar seu sistema radicular. A planta precisa de sol pleno, com pelo menos 6 horas de luz direta diárias, e de temperaturas amenas a quentes para se desenvolver bem, já que é sensível ao frio. A germinação das sementes ocorre entre 10 e 21 dias, um processo mais lento que exige paciência do cultivador iniciante. Após o transplante das mudas para o vaso definitivo, a colheita dos primeiros frutos costuma ocorrer entre 70 e 100 dias, variando conforme a variedade cultivada, seja pimentão verde, vermelho, amarelo ou outras cores. A planta se beneficia de adubações periódicas, já que é uma produtora contínua ao longo de vários meses, e a rega deve manter o substrato uniformemente úmido, evitando extremos de seca ou encharcamento. 7. Pimenta. As pimentas, de forma geral, seguem princípios de cultivo muito semelhantes aos do pimentão, já que pertencem ao mesmo gênero botânico. Elas costumam ser ainda mais adaptáveis ao cultivo em vasos, especialmente variedades ornamentais e compactas, como a pimenta de bode, dedo de moça ou malagueta. Um vaso de 15 a 20 litros costuma ser suficiente para a maioria das variedades de pimenta, e a planta precisa de sol pleno para desenvolver bem seus frutos e atingir o nível de picância característico de cada variedade. A germinação das sementes, assim como no pimentão, é relativamente lenta, ocorrendo entre 10 e 21 dias. A colheita costuma começar entre 60 e 90 dias após o transplante, e as plantas de pimenta, quando bem cuidadas, podem produzir continuamente por vários meses ou até anos, no caso de variedades perenes cultivadas em climas mais quentes. A rega deve ser moderada, já que a pimenta tolera relativamente bem períodos curtos de estiagem, mas responde melhor à umidade constante durante a fase de frutificação. 8. Feijão vagem. O feijão vagem, também conhecido como vagem ou feijão de corda em algumas regiões, é uma excelente opção para iniciantes, principalmente as variedades de porte baixo, conhecidas como feijão anão ou bush bean, que não precisam de tutoramento como as variedades trepadeiras. Para o cultivo em vasos, recomenda-se um recipiente com profundidade mínima de 25 centímetros e capacidade de pelo menos 15 litros. A planta precisa de sol pleno e de regas regulares, especialmente durante a fase de floração e formação das vagens.
A germinação das sementes de feijão vagem é relativamente rápida, ocorrendo entre 6 e 10 dias após o plantio direto no substrato. A colheita das primeiras vagens costuma começar entre 50 e 60 dias após a semeadura, e a planta pode continuar produzindo por várias semanas se as vagens forem colhidas regularmente, o que estimula a formação de novas flores e frutos. 9. Ervilha. A ervilha é uma leguminosa que se adapta bem a climas amenos e frios, sendo uma ótima opção para cultivo em vasos durante o outono e o inverno em regiões de clima subtropical e temperado. Existem variedades anãs, que dispensam tutoramento, e variedades trepadeiras, que precisam de suporte para crescer. Um vaso de 20 litros com profundidade de 25 centímetros costuma atender bem às necessidades da ervilha. A planta prefere sol pleno, mas tolera meia sombra em regiões de verão muito quente, já que temperaturas elevadas prejudicam sua produção. A germinação das sementes ocorre entre 7 e 14 dias, e a colheita das vagens costuma começar entre 60 e 70 dias após a semeadura, dependendo da variedade cultivada. A rega deve ser regular, mantendo o substrato úmido, principalmente durante a fase de floração, quando a planta é mais sensível à falta de água. 10. Abobrinha. A abobrinha é um legume que exige um pouco mais de espaço do que os anteriores, mas ainda assim pode ser cultivada em vasos grandes por iniciantes dispostos a dar a atenção necessária. Recomenda-se um vaso com capacidade mínima de 30 a 40 litros e profundidade de pelo menos 30 centímetros, já que a planta desenvolve um sistema radicular robusto e uma parte aérea bastante expansiva. A abobrinha precisa de sol pleno, com no mínimo 6 horas de luz direta diárias, e de regas frequentes, já que suas folhas grandes perdem bastante água por transpiração. A germinação das sementes é relativamente rápida, ocorrendo entre 5 e 10 dias após o plantio. A colheita dos primeiros frutos costuma começar entre 45 e 55 dias após a semeadura, e a planta produz de forma contínua durante várias semanas se os frutos forem colhidos ainda jovens, o que estimula a formação de novas flores. Um ponto de atenção para quem cultiva abobrinha em vasos é a polinização. Em ambientes com pouca presença de insetos polinizadores, como varandas fechadas, pode ser necessário fazer a polinização manual, transferindo o pólen das flores masculinas para as flores femininas com auxílio de um pincel pequeno. 11. Beterraba. A beterraba é cultivada tanto pela raiz quanto pelas folhas, que também são comestíveis e nutritivas. Para o cultivo em vasos, recomenda-se uma profundidade mínima de 25 centímetros, permitindo o desenvolvimento adequado da raiz tuberosa. A planta prefere sol pleno, mas tolera meia sombra, e se beneficia de um substrato leve e livre de pedras ou compactação, semelhante ao recomendado para a cenoura e o rabanete. A germinação das sementes de beterraba costuma ser um pouco irregular, ocorrendo entre 5 e 10 dias, e é comum que cada semente, na verdade, seja um pequeno agrupamento de sementes, resultando em mais de uma muda germinando no mesmo ponto, o que exige desbaste posterior. A colheita das raízes costuma ocorrer entre 60 e 70 dias após a semeadura, embora as folhas possam começar a ser colhidas parcialmente antes disso, sem prejudicar o desenvolvimento da raiz. A rega deve ser regular, evitando tanto o encharcamento quanto períodos longos de seca. 12. Cebolinha. A cebolinha, também chamada de cebolinha verde ou cebolinha comum, é uma das opções mais fáceis e recompensadoras para iniciantes, já que pode ser cultivada tanto a partir de sementes quanto de mudas obtidas do replantio das raízes de talos comprados em feiras e mercados. Um vaso relativamente raso, de 15 a 20 centímetros de profundidade, já é suficiente para o cultivo da cebolinha. A planta se adapta bem tanto a sol pleno quanto a meia sombra, o que a torna versátil para diferentes posições em uma varanda ou quintal. A germinação das sementes ocorre entre 7 e 14 dias, mas quando cultivada a partir do replantio de bulbos ou talos com raízes, o crescimento de novas folhas pode ser observado em poucos dias. A colheita pode ser feita de forma contínua, cortando as folhas externas conforme a necessidade, sem arrancar a planta inteira, o que permite colheitas repetidas ao longo de vários meses. 13. Couve. A couve é uma folhosa resistente e nutritiva, bastante utilizada na culinária, e que se adapta relativamente bem ao cultivo em vasos, desde que estes sejam suficientemente grandes para acomodar seu porte, que tende a ser maior do que o de outras folhosas como alface e rúcula. Recomenda-se um vaso com capacidade mínima de 20 litros e profundidade de 25 a 30 centímetros. A planta precisa de sol pleno à meia sombra e se beneficia de um substrato rico em matéria orgânica, já que é uma espécie que demanda bastante nutrientes ao longo do seu ciclo. A germinação das sementes de couve ocorre entre 5 e 10 dias, e as mudas costumam ser transplantadas para o vaso definitivo cerca de 30 dias após a semeadura. A colheita das folhas pode começar entre 60 e 90 dias após a semeadura, e assim como a cebolinha, permite colheitas contínuas, retirando-se as folhas externas e maiores enquanto a planta continua produzindo novas folhas no centro.
14. Espinafre. O espinafre é uma folhosa de clima ameno, que se desenvolve melhor em temperaturas mais baixas, sendo uma boa opção para cultivo em vasos durante o outono e o inverno em regiões de clima subtropical. Em climas muito quentes, a planta tende a espigar rapidamente, comprometendo a qualidade das folhas. Um vaso de 15 a 20 centímetros de profundidade costuma ser suficiente para o cultivo do espinafre. A planta prefere sol pleno à meia sombra e se beneficia de regas regulares, já que suas folhas tenras perdem água rapidamente em condições de baixa umidade. A germinação das sementes ocorre entre 7 e 14 dias, e a colheita das folhas pode começar entre 40 e 50 dias após a semeadura. Assim como outras folhosas desta lista, o espinafre permite colheita contínua das folhas externas, prolongando o período de produção. 15. Berinjela. A berinjela encerra esta lista como um legume de fruto que exige um pouco mais de espaço e cuidado, mas que ainda assim é uma opção viável para iniciantes dispostos a investir em um vaso maior. Recomenda-se uma capacidade mínima de 25 a 30 litros e profundidade de 30 centímetros, semelhante ao recomendado para pimentão e tomate. A planta precisa de sol pleno, com pelo menos 6 horas de luz direta diárias, e de temperaturas quentes para se desenvolver adequadamente, sendo sensível a geadas e frio intenso. A germinação das sementes é relativamente lenta, ocorrendo entre 7 e 14 dias, e as mudas costumam ser transplantadas para o vaso definitivo após atingirem cerca de 10 centímetros de altura. A colheita dos primeiros frutos costuma ocorrer entre 70 e 100 dias após o transplante, dependendo da variedade cultivada. A berinjela se beneficia de tutoramento, especialmente quando começa a produzir frutos pesados, e de adubações periódicas ao longo do ciclo, que pode se estender por vários meses em condições climáticas favoráveis. Considerações finais. Ao longo deste vídeo, percorremos 15 legumes diferentes, cada um com suas particularidades de profundidade de vaso, exposição solar, tempo de germinação e período de colheita. Alguns, como rabanete e rúcula, oferecem resultados rápidos, ideais para quem quer ver a primeira colheita em poucas semanas. Outros, como pimentão, berinjela e tomate-cereja, exigem mais paciência, mas recompensam com produções contínuas ao longo de vários meses. Um ponto comum a todos eles é a importância da drenagem adequada, de um substrato rico em matéria orgânica e de uma rega regular, ajustada às necessidades específicas de cada espécie. Observar as plantas regularmente, verificar a umidade do solo com o dedo e ajustar a posição dos vasos conforme a incidência de sol ao longo do dia são hábitos que fazem uma grande diferença no sucesso do cultivo, especialmente para quem está começando agora. Começar pequeno, com 2 ou 3 vasos, e ir ampliando a horta aos poucos conforme a experiência aumenta, é uma abordagem que costuma trazer bons resultados e evita que o iniciante se sinta sobrecarregado. Com o tempo, cuidar de uma horta em vasos se torna um hábito prazeroso, que une o contato com a natureza à satisfação de colher e consumir alimentos cultivados com as próprias mãos.